Vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã trabalhando e tiramos este tempinho para falar um pouco da palavra de Deus, do propósito de Deus e levá-las à memória, à lume, ao conhecimento de muitos que ainda estão sendo enganados, muitos que estão matando membros da igreja por costumes peculiares que não condiz com a palavra de Deus, e estas coisas têm afetado diretamente a igreja do Senhor. Meus amados, nos últimos dias nós estamos vendo muitas coisas acontecer e vamos ver muitas das coisas acontecer. E muitos estão preocupados, às vezes, com algumas cositas dentro da igreja, como vestes e outros, onde o Espírito Santo adverte. E esses dias aí de campanha política, nós vamos ver os nossos altares do Senhor ser transformados em balcão de negócio. Esta é a pura verdade. Pessoas que estão se candidatando, dizendo que estão candidatando para defender a igreja, e estão preocupados com as suas aposentadorias, porque se tivesse pronto para defender a igreja, não tinha tanto senador e deputado lá dentro da igreja, e a igreja, muitas denominações, muitas congregações sendo fechadas, lacrada pelo Estado e pela Prefeitura. Então o que estão fazendo lá? Pensando em seu próprio bem. Esta é a pura verdade. Portanto, meus amados, muitos candidatos estão saindo aí, não se engane, não vá iludido por ministério, por setor. Você agora é o seu direito de analisar quem é melhor para o seu país. Nós ainda estamos no mundo que nós dependemos das leis do mundo e nós precisamos nos pavimentar nela. Mas o que eu quero falar nesta manhã é sobre um assunto sério, necessário e urgente. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versos 22 a 25. Que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Por isso vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Aleluia. Meus amados, vamos falar um pouco sobre um assunto que tem gerado muita polêmica nos dias de hoje. E eu quero conversar com você nesta manhã sobre um dos temas que costuma gerar muitas dúvidas e incerteza dentro da igreja. E muitos, sem o conhecimento bíblico e sem a orientação do Espírito Santo, falam coisas nos púlpitos do Senhor que não condiz a palavra de Deus e estão matando a igreja. E nós vamos falar o tipo de roupa que o cristão deve, pode ou não usar. Eu pergunto para você, meu amado,
Será que uma mulher pode usar uma saia mais curta? Ou uma blusa decotada? Por exemplo, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre este assunto. E o que vamos descobrir nesta manhã, a partir de agora, é que, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que em nenhum momento a Bíblia fala sobre o tipo de roupa que o cristão pode ou não usar. Há uma passagem do Novo Testamento que fala sobre vestimenta que está lá. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 e 10, que diz assim, que do mesmo modo que a mulher se atarvem em trajes honestos com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Pergunto nesta manhã aqui, o que você está levando para oferecer ao Senhor na casa do Senhor? Qual é a primícia em que você está mostrando e apresentando diante de Deus no seu culto de adoração a Deus? Será que você está indo para adorar a Deus com o seu melhor? Será que você está oferecendo a Deus o seu melhor? Será que você está vestido para apresentá-la diante do Senhor da melhor forma possível? Todos têm que servir ao Senhor com boas obras. Boas obras é oferecer para o Senhor o seu melhor. E é preciso prestar muita atenção. Perceba que nessa passagem escrita pelo apóstolo Paulo, não existe nenhuma regra de como a mulher deve se vestir. Paulo está dizendo que a mulher de Deus deve se vestir com decência e discrição. Mas afinal, igreja do Senhor e meus queridos irmãos, o que seria uma roupa decente? O que seria uma roupa descrita? Aleluia! Ou até mesmo uma roupa que não seja vulgar. Será que nos dias de hoje, dentro do santuário do Senhor, nós temos visto pessoas com roupas vulgares? Roupas que não convêm com a situação? Aleluia! Ou seja, não pode se vestir com roupa vulgar, ou uma roupa que marque demais o seu corpo e deixe em destaque as suas partes íntimas. Por isso, quando você, meu querido irmão, minha irmã, jovem adolescente, quando você for comprar uma roupa, analise a sua intenção. Será que você está querendo chamar a atenção de todo mundo? Causar inveja às suas amigas? Ou despertar o desejo do sexo oposto? Se for uma dessas as causas da sua intenção, eu quero te dizer nesta manhã que você está errada, pois o cristão não deve colocar o seu corpo em exposição. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 e 20, vamos ler, peço um minuto da sua atenção. 6, 19 e 20, vamos ver o que diz. Diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientemente de Deus, o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus
em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus amados, o corpo em que você tem é do Senhor. Você não pode colocar em exposição. Você não manda mais nele. Você não tem a possibilidade de ter a patente deste corpo. Ele é do Senhor. E nem você deve seduzir os outros através do seu modo de se vestir. Há muitas roupas no mercado que são para todas as idades, que são tão modestas como também elegantes. Aleluia. E não é pecado você gostar de roupa bonita e se vestir bem, mas é errado, igreja do Senhor, quando o desejo de você andar na moda se torna mais importante do que a sua fé e os seus valores cristãos. Aleluia. Pois eu quero te dizer nessa manhã, se Cristo realmente mudou a sua vida, você estará preocupado mais em mostrar a sua beleza interior do que essas coisas superficiais, que é como diz a palavra de Deus, a Bíblia, nunca se perde e tem grande valor diante de Deus. Mas infelizmente, eu lamento muito a dizer, mas muitos cristãos de hoje não se vestem como devem. Quantas mulheres usam roupas decotadas, coladas no corpo, transparentes, e chegam na igreja, ficam navegando para lá e para cá dentro da igreja, para se exibir para as pessoas, como a intenção de ser adorada pelos homens e se sentirem especiais. E do mesmo modo não podemos falar apenas só da parte feminina. Do mesmo modo acontece com os homens que vão para as lojas comprar roupas para se vestir e compra calça jeans colada no corpo, camisa colada, mostrando o tornozelo. Aleluia. Pessoas que têm cargo na igreja, pessoas que vão apresentar, diz que o seu melhor na igreja, roupa colada no corpo, calça mostrando as suas curvas, mostrando o tornozelo, chega na frente do altar do Senhor, vai reger a palavra de Deus. Oh, meus amados, se nós somos alcançados pelo Espírito Santo para morar um dia com o Senhor, nós precisamos ter a mente de Cristo. A igreja está sendo atingida por estas coisas, e homens que se dizem homens de Deus estão nos púlpitos fazendo vista grossa, porque muitas vezes a sua família, os seus filhos estão da mesma forma dentro da igreja. É preciso reconhecer o chamado que você tem. Então esses homens ficam vestindo essas roupas apenas para chamar a atenção das mulheres, mas essas pessoas, igreja do Senhor, se esquecem, aleluia, que isso só aumenta o vazio do seu coração e ainda desagrada a Deus e faz ainda outras pessoas pecarem. Eu sei que existem homens e mulheres que mesmo estando vestidos com roupas decentes, eles irão muitas às vezes chamar a atenção das outras pessoas a pecarem com os olhos. Mas, meus amados, você vai concordar comigo que tem muitas roupas que são provocativas, e ao mesmo tempo há muitas mulheres cristãs que usam roupas que expõem demais o seu corpo, e elas nem se dão conta disto, talvez porque ninguém explicou para elas que aquelas roupas não convém mais elas vestirem, porque elas foram alcançadas pelo Espírito Santo, e agora não é mais elas que mandam no seu corpo, mas sim o Espírito Santo.
porque Ele habita, aleluia, no corpo dessas pessoas, portanto não convém mais usar aquele tipo de roupa, ou porque ela simplesmente não vê maldade nisto. Mas saiba, meus queridos, que a inocência, ela deve andar junto com a prudência. Então tome muito cuidado para não levar as outras pessoas a pecar, pois a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14 verso 16, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. E diante disto fica a minha pergunta: então, que tipo de roupa o cristão deve vestir? Para eu responder essa pergunta para você, eu preciso saber onde a roupa que você quer vestir vai ser usada. Sabemos que hoje há roupas formais e roupas informais. Vou dar um exemplo: se você for ao fórum prestar um depoimento ao juiz, você não poderá ir de bermuda ou de chinelo, pois o lugar, a ocasião, pede outros tipos de vestimenta, e você, no mínimo, você vai ser impugnado. E do mesmo modo, se você for ao clube hoje, ou até mesmo você for à praia, você não dá para ir de sapato e de gravata. Mas uma mulher que se diz mulher de Deus e professa servir a Deus, ela não vai botar no seu corpo um biquíni para ir à praia, mas ela vai colocar em seu corpo um maiô lindo, e ela vai continuar elegante. Por exemplo, é importante que, indiferente da situação em que você esteja, sempre deve estar vestido com decência. A roupa, meu amado, a roupa pode não definir o caráter do crente, mas o crente que foi alcançado pelo Espírito Santo, ele define a roupa que ele vai vestir. Agora, uma outra pergunta que sempre acontece e ouve nos meios cristãos, aleluia, em relação a algumas denominações que proíbem as mulheres de usar calça. Para isto, eles citam uma passagem que está lá no Antigo Testamento, e está lá em Deuteronômio capítulo 22, o verso 5, que diz, aleluia, não haverá trajes de homem na mulher, e nem haverá o homem roupas de mulher, porque qualquer que fazer isto, abominação aos olhos, ao Senhor teu Deus. Por causa desta passagem, eles afirmam que a mulher não pode vestir calça comprida, pois dizem que a calça é uma peça masculina. Outros ainda defendem a ideia, porque diz que nos tempos de Jesus as mulheres não usavam calça. Ora, meus amados, com muito respeito aos meus companheiros, mas quem fala uma coisa dessa dentro da igreja, ele precisa mergulhar na palavra de Deus e buscar conhecimento na palavra de Deus, para não falar dele mesmo e não ferir a pessoa. Uma palavra de uma liderança tem muito peso na vida do membro, e pode tanto exaltar como pode também arrebentar de uma vez. Nem os homens da Bíblia, a igreja do Senhor, usavam calça naquele tempo, até porque as calças ainda não tinham sido inventadas, e naquela época a roupa mais comum, tanto para homens como para mulheres, era a túnica. Era o tipo de vestimenta que ia até o joelho e no máximo até o tornozelo, e quem tinha mais dinheiro usava um manto ou uma capa. Que este texto de Deuteronômio realmente quer dizer, para mim e para você, é que devemos manter a diferença entre o sexo masculino e o feminino.
A Bíblia não proíbe a mulher de usar calça jeans, por exemplo, mas sim condenando a perversões do homem, que se veste como um homem, mas se comporta como mulher, da mulher que se veste como mulher, mas se comporta como que se fosse um homem. Isto é uma troca de valores. Isto está cheio por aí, que diz que é o lesbianismo, é o homossexualismo. Isto é uma praga de Satanás, isto é uma doença de Satanás para desfazer o que Deus quer fazer, mas Deus está sobre o trono e ainda governa e tem um governo sobre a vida. Então saiba disto. A mulher cristã não está em pecado só porque escolheu colocar uma calça. Romanos capítulo 14, verso 22 diz o que assim: assim seja assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena com aquilo em que aprova. Aleluia. Não é você que conhece o coração, é o Espírito Santo. Não é você que está investigando, é o Espírito Santo. Por isso que o próprio Jesus diz: olha, você vê o que está externamente, mas eu contemplo o que está internamente. Eu contemplo o coração. Ela pode decidir o que vai colocar, se calça comprida ou não, de acordo com a sua consciência. Cada pessoa deve conhecer os seus próprios limites e a sua modéstia da sua consciência. E por isto, se você se sentir confortável usando uma calça comprida, continue. Mas se isto tem incomodado você, mulher, pare de usar. Lembre-se destas coisas e lembre-se disto.